Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é sobre as metodologias de treinamento de corrida. Mas a gente sabe que você pode ter a melhor metodologia de treinamento se você não tiver um bom recovery, uma boa recuperação. E para isso a gente sabe que a melhor recuperação é o sono, você tem uma boa noite de sono. E aí nós temos nada melhor do que o nosso parceiro Orthocrim para garantir um colchão aí de qualidade para que você acorde com disposição, pronto para poder fazer seu treino e todas as atividades diárias. Né, Vonei? E um dos fatores principais, né, Helena, que a gente fica brincando muito, mas o colchão ele está diretamente relacionado ao sono, né? A gente bateu um papo com o Daniel um tempo atrás. Sim. E ele falou que tanto colchão quanto travesseiro são coisas fundamentais para garantia de uma boa noite de sono, né? Somado a alguns outros fatores, mas para garantia de uma boa noite de sono. Sim, fora isso a gente sabe um ambiente escuro, um ambiente mais fresco, isso tudo contribui, um ambiente sem barulho. A questão também da noite, você evitar a tela, né? Não é chegar, ficar no celular. Acho que esse é um grande problema hoje que a gente vive, né? Em geral, tanto da juventude até do adulto também, o tempo todo estar ligado ao celular. Sempre ligado ao celular. Isso acaba contribuindo para ter uma noite de sono pior, né? Mas a gente sabe que um bom colchão, um bom travesseiro, né? Um ambiente escuro já ajuda bastante e é o melhor recovery, né? O melhor, faz parte de um dos pilares do treinamento. O treinamento, recuperação. Né? Recuperação é sono, dieta e treino. Você tendo isso, o resto são... É meio que o segredo do sucesso, né? É o segredo do sucesso. É simples, mas que hoje em dia as pessoas tentam complicar tanto, né? E a gente vai falar nisso aí, né, Vonei? Vamos começar falando sobre algumas metodologias de treinamento que são aí famosas aí no mundo, como o Jack Daniels, o treinador italiano que tem grandes atletas de alto desempenho, Renato Canova. Vamos falar também do método norueguês. Novo, né? Esse novo método norueguês, todo mundo fala aí. E vamos falar um pouco como que a gente aqui na HF, a gente trabalha, a gente pôde pegar um pouquinho de cada um e a gente criar também o nosso método, baseando aí, né, fazendo adaptações para os nossos alunos. Né? E agora, antes da gente falar nisso, tem sempre aquele assunto dos dois tipos de ciclo, né, de periodização, que hoje tem sido falado muito, que é a periodização na forma piramidal e a periodização polarizada. Né? Pensando na periodização, para o pessoal entender, né, a periodização polarizada, como o próprio nome diz, polarizada é bem... Aos extremos, valoriza as duas pontas, né? Em que você tem, ou você treina muito leve, ou você treina muito forte. É o famoso aí quanto? 80-20? 80% da programação, 80% leve, né? 15-20, né? 70-80% leve, 15-20% muito forte. E 5% mais ou menos, de 0 a 5% pensando no limiar, vamos colocar assim. Que é um formato que a gente tem algumas críticas e tem algumas objeções também, né? Não, de cara vamos pensar. Então, o aluno nosso que treina 4 vezes por semana, você até falou antes aqui, como é que fica? Exatamente. Né? Como é que ele vai fazer um volume grande? Aonde que você vai pôr essa intensidade? Exatamente. Né? Quanto de separar, se ele treina 4 vezes por semana, se você for falar em sei lá, 40 km, 50 km por semana, né? Sim. É muito pouco, você vai fazer 10%, 15% de intensidade, ele vai fazer 7 km de intensidade, o resto tudo muito lento. O resto tudo muito lento. Fora que normalmente um aluno desse, ele não é um aluno que carregou ao longo de muitos anos uma base aeróbica. Então, será que não é muito arriscado você dar essa pancada para ele, né? Treinos muito intensos só em VO2 e VO2 anaeróbico? Né? E será que isso vai ser capaz de desenvolver uma sólida base aeróbica para ele competir, para ele ter desempenho em provas de 10 km, 21 e até 42? Exatamente. Né? E assim, a gente vai pensar, porque o muito lento
o volume vai ficar muito baixo, por ele estar treinando só 4 vezes na semana. Sim. Então, qual a adaptação que ele vai ter em cima disso? Exato. Né? E a intensidade, ok. A intensidade ele pode trabalhar um pouco, mas quando você joga com um volume maior, esse treino da intensidade também sobe. Sim. E aí a adaptação vai ser melhor. Então, você tem que pensar nisso. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Helena, você colocou aí sobre a base, né? Como que vai dar essa base dele, mas o aluno amador, o atleta amador, ele não está muito preparado para um sistema desse. Sim. Né? Ele não está muito preparado para um sistema desse, esse sistema polarizado. Ele não foi treinado, adaptado para isso. E uma outra coisa, são poucos atletas amadores que fazem um volume grande de treino semanal, Sim. onde você conseguiria trabalhar mais precisamente esse método, né? Porque vai precisar, além dele ter tempo, ele vai precisar de lastro. Exato. Né? Muitos anos correndo, né? E também dele estar extremamente adaptado para suportar isso. Então, se a gente pegar nos atletas de alto desempenho, eles correndo 200 km por semana, 80% disso vão colocar 160 km, 160, 170 km, que eles treinam em Z2, Isso. Em zona baixa. É muito chão. Muito chão. É muito chão. E aí sobram 30 quilômetros, 20, 30 quilômetros para eles distribuírem para fazer a pancada lá, que também é muita coisa. Muita coisa. Né? Então, mesmo um atleta de alto desempenho, ele tem que ter um lastro e tem que ter uma bagagem muito grande para suportar isso. É uma coisa simples, um exemplo simples do que você acabou de colocar. Vamos pensar, então, se a gente vamos até tirar a parte da intensidade. Vamos usar, né, a parte da polarização do volume. Se você pegar um atleta amador com uma base, sem ter uma base grande, né, que treina 3, 4 vezes na semana só, você mudar esse jogo dele, tira a intensidade, coloca só volume para ele e joga 7 vezes na semana. Cara, a chance desse atleta lesionar, a parte mental dele cansar, Exatamente. Porque ele não está adaptado para esse tipo de coisa. Sim. E olha que a gente está tirando intensidade, hein? Está deixando só o volume. Sim. Se você colocar a intensidade junto desse aumento de volume dele, você aumenta esses riscos assim, em muito. Mas vai aumentar muito esse risco. Então, eu acho que a gente tem que pensar e entender. Eu acho que é válido, tem coisas boas, Sim. Claro que tem coisas boas, e aí você tem que fazer os ajustes necessários para poder adaptar a cada tipo de atleta, né? Sim, porque o volume, mesmo em baixa intensidade, ele parece ser fácil, tolerável. Cara, mas quando você joga isso por semanas e por meses, é o que você falou, mentalmente o cara não suporta. Mesmo sendo em baixa intensidade, em Z2. Isso. Ele não suporta, tanto físico quanto mentalmente. E uma coisa que a gente sabe, né, Helena, que a gente está aí há muito tempo, é que mesmo lento, cara, você tem que estar muito adaptado. Não, mas é lento. Mas a sua parte muscular, a sua parte articular e tudo, ela vai sofrer uma sobrecarga muito grande, que talvez você não esteja adaptado. E esses são os riscos maiores que a gente vai correr, que o atleta vai correr. Né? Agora, tem que lembrar, né, Volney? A gente já falou isso em outros episódios, a gente sempre coloca que esse lento, ele também tem um limite. Como é esse lento, né? Como que é esse lento? Porque senão ele entra naquela nomenclatura que o americano gosta, que é milha de lixo, né? Que é o junk mile. Junk mile. Né? Porque a gente viu aí, eu até fiz um post esses dias recentemente falando do corredor lá, o sueco, treinando lento, treinando a 3,40, 3,50, só que ele corre 10 km a 2,40. Então 3,40, 3,50 para ele é 25% mais lento do que o ritmo de prova dele de 10 mil. Então isso para ele é lento, até que você vê que ele corre fácil, frequência cardíaca dele baixa, entendeu? E se ele treinar, igual a gente já escutou, a 5 por 1000, aquilo ali para ele não é treino, não gera nenhuma adaptação. Então o treino lento também ele tem que ter um limite mínimo, um limite máximo para ser respeitado, para ele gerar adaptação no treinamento. Né? Ele não é universal de falar, não, é 5,30, todo mundo corre a 5,30, não. Quem corre a 5,30 é porque corre 4,30 no 10 km. E uma coisa que a gente tem que deixar claro também em relação a isso que você colocou, e em relação ao método, se a pessoa vai treinar lento e tiver naquela onda que é uma febre aí hoje, que tem que correr devagar para treinar devagar para correr rápido,
o corpo não vai estar acostumado. Sim. Se você não der, né, colocar seu corpo para correr na intensidade que você pretende correr, ele não vai estar adaptado. Então, assim, e outra coisa, porque nessa onda a turma corre muito mais lento do que deveria estar correndo. Isso. Se tivesse pelo menos correndo dentro de uma velocidade mais lenta, mas aceitável, né, dentro do que for programável para ele, ok. Mas o pessoal está com essa mania de correr muito lento. É um lento que não gera adaptação. Que não gera adaptação, né, fisiológica nenhuma, de cardio, em todos os sentidos. E aí você vai querer correr rápido, cara, vai ser muito bonito. Mas por quanto tempo? Exatamente. Quanto tempo você vai conseguir? Por todos os sentidos. Eu falo tanto da parte cardiorrespiratória quanto da parte muscular. Sim. Né? Porque a parte muscular também vai sentir. O cardio vai sentir e a parte muscular também vai sentir. Sim. Ela não vai estar adaptada a fazer força por um determinado tempo numa intensidade mais alta. Sim. Né? Então esse é uma outra coisa, por isso que a gente tem que ir ajustando isso aí. E pensando agora, a gente falou dessa parte da periodização polarizada, a gente fala antes, a gente entrar nos treinadores, né, nas metodologias, na parte piramidal, que eu vejo muito mais acessível, vamos falar, para o nosso aluno amador, o amador de alto desempenho e até mesmo atletas de alto nível. Né? Porque ele pega sempre um grande volume de baixa intensidade, de zona 2, 80%. Ele tem um certo volume de limiar, vamos pegar de 10 a 15%. 10 a 15% e 5 a 10%. 7%, 8%. De volume de VO2, uma parte anaeróbica, que é bem aceitável. Quer dizer, você deixa o treinamento bem distribuído. Agora, uma coisa que eu vi, um argumento que teve, quando eu escutei até o Renato Canoa falando, é que muitas vezes esses atletas que fazem a periodização, atletas o polarizado, eles deixam para fazer, entre aspas, os limiares em competição. São atletas que competem muito. Entendi. Então eles treinam o limiar no dia da prova. No dia da prova. Entendi. Então eles fazem a intensidade, o contínuo, em prova, o que pode ser usado. Isso que eu ia falar, nesse caso ainda tem um pouco de fundamento. Aí você tem fundamento Sim, na usar base. as provas como um treino forte, algumas provas, né? Porque isso aí já não acontece com hoje os maratonistas, você vê que eles competem 2 vezes por ano. Os maratonistas de alto desempenho. Você vê eles fazendo não fazem mais do que 3 provas no ano, 3, 4 provas no ano. E quando ele chega nesse número, você pode ter certeza que 1 ou 2 são as provas-alvo, né? E Sim. outras 2 eles estão por patrocínio, por alguma coisa, né? Você tem que pensar nisso. Sim. Né? Sim. E então, agora vamos começar, vamos falar sobre o lendário aí, o Jack Daniels, que tem o livro dele, que é muito referência, que é o Running Formula, e a meu ver, uma metodologia que ele engloba todas as distâncias, né? Você consegue ficar apto para trabalhar todas as distâncias de uma forma progressiva e de uma forma bem equilibrada. E eu acho que é uma metodologia mais fácil de entender e trabalhar também. De trabalhar, né? Muito prática, né? Tem a parte da ciência por trás ali, que é baseado no número do VDOT dele, e aí através do VDOT você já define as suas zonas fisiológicas de treino, claro. Né? Você define a sua zona, qual vai ser a velocidade sua do treino longo, qual vai ser a sua velocidade de rodagem, sua velocidade de limiar, velocidade para VO2, e ainda te dá as estimativas das provas, né? Dos 5 a maratona, dos 5 aos 42. Né? E tudo baseado num teste. Então você pega lá seu tempo de 5 km e aí você tem quanto que seria, através do seu tempo, quanto que seria um suposto VDOT seu, VO2 seu, o VDOT, e dali você tem todas as suas suas velocidades atuais, as suas intensidades atuais, que você vai trabalhar em cima disso de uma forma proporcional, e aí isso vai gerar adaptações para você competir. E aí fica, eu falei que facilita inclusive assim, né, uma metodologia, o Jack Daniels até para o treinador,
Porque como a gente mexe com a maioria dos atletas amadores, eles se adequarem a essa metodologia é muito mais fácil, né, Heleno? Porque em relação ao controle, em relação à prescrição e ao controle do treino, tanto para o treinador quanto para o aluno entender e para executar esse treino. Porque se você deixar solto para o aluno forte, fraco, lento, ele vai se perder. Vai se perder. Né? Então vai ficar uma informação vaga. E o VDOT e o Jack Daniels, usando o VDOT, você já joga essa estimativa para ele de intensidade de cada sessão de treino. E aí fica mais fácil. E a gente tem visto que funciona muito bem. Sim. Funciona muito bem para atletas, né? Igual a gente falou, amadores com volume baixo semanal, amadores com volumes altos. A gente tem, né, várias pessoas que a gente treina treinam em 140, 130, 140 km por semana. A gente, cara, mas o profissional treina 240, cara. Você não sabe o que é um amador treinar mais de 100 km por semana. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, um amador treinando 100 já é um volume bem alto. E aí funciona muito bem nesse método, né? A gente tá adaptado a trabalhar assim. Porque basicamente, né, Volney, o que são os 3 pilares dele? É um treinamento, uma sessão de limiar anaeróbico, que ele pode ser feito de forma contínua ou fracionado. Inclusive, ele fala muito que não existe diferença da velocidade do limiar contínuo para o fracionado. O fracionado, ele tem a única função aliviar o estresse mental do treino contínuo. Eu concordo 100%. Né? A única função. O atleta tem que entender isso. O atleta em geral, né, e o nosso também não entende. Quando ele vê o treino fracionado, é sinônimo de aumentar a velocidade. Ele corre mais rápido. Ele fica seduzido a correr mais rápido. E ele não entende que isso depois vai gerar uma cascata lá na frente, né, de problemas. Isso. Pode não gerar nas primeiras semanas, mas lá na frente vai gerar algum problema. Por quê? Ele não vai conseguir, na hora de fazer a sessão dele de intensidade no VO2, possivelmente ele vai estar prejudicado. Ou ele vai chegar cansado para fazer o treino longo dele. Exatamente. Porque é exatamente isso. Uma boa distribuição de cargas, né? Você tem os seus limites para treinar numa sessão de limiar anaeróbio, você tem os seus limites para treinar na sessão de VO2 e você tem a sua velocidade para fazer o treino longo. E os demais dos dias, os restantes dos dias, são treinos de corrida fácil. Exato. Em Z2. Isso. Então não interessa se você vai treinar 7 sessões por semana ou 14 sessões. Você vai ter uma sessão de limiar, uma sessão de VO2, um treino longo, o resto são rodagens. Um resto são rodagens. E dentro do treino de VO2, algumas vezes ele faz, que é uma mistura com série de repetição. Isso. Né, que são as séries mais curtas, trabalhando a parte mais anaeróbica, com séries de 200 metros, 300, às vezes até 400, com pausas maiores. Que é justamente para trabalhar a velocidade, melhorar a economia também. Economia de corrida, né? Economia de corrida. O que o Jack Daniels preza também é a melhoria da economia de corrida, né? Melhoria da economia de corrida. E nessa série de repetições, o atleta também tem que entender, né, Heleno, que o principal na série de repetição não é a velocidade, assim, você atingir a velocidade. Claro que você tem que trabalhar na velocidade mais alta, mas é trabalhar a parte coordenativa, porque essa parte coordenativa, ela vai ser fundamental para a economia de corrida. Exatamente. Nesse momento é isso. Gastando menos energia. Exatamente. Né? Melhorar um pouco aí o padrão motor dele, do atleta. Né? Não é assim, como se diz, apagar incêndio, não. Porque o treinar apagando incêndio, ele tem um preço alto. Claro. Né? Ele tem um preço alto. E isso é um problema que a gente vê quando a gente passa a série de repetição para o nosso aluno. Para qualquer aluno. Porque ele fica seduzido a correr mais rápido. E normalmente ele não machuca, não é nessa primeira sessão. Exato. E na terceira sessão. E uma coisa a gente sabe, né, Heleno? Quando você reduz o tempo de exposição do estímulo, o nível se nivela. E aí, cara, como você treina em grupo e tal, talvez uma pessoa que de um nível um pouco mais baixo consegue correr junto da turma de nível superior ou até mais rápido, e aquilo é sedutor para ele. Sim, e aí ele vai aquela fazer competição sadia entre amigos, entre o grupo ali. Exato. Mas que é uma competição sadia, mas no momento. A gente sabe que ela não é saudável depois. Depois, você tem o preço que a gente falou. O prejuízo pode ser grande. O prejuízo pode ser grande. Mas o Jack Daniels, basicamente, ele trabalha nesses três pilares. Né? E quando ele ele usa muito também a parte que ele define através disso, das zonas fisiológicas, uma velocidade para maratona. Né? E ele, às vezes,
em algumas sessões dele, mesmo na base, ele usa a velocidade de maratona como sendo uma parte que nem que você está rodando muito lento no Z2, nem você está no seu limiar. Porque a velocidade de maratona, ela é abaixo do limiar, mas ela é mais rápida do que o seu Z2. Né? Então ele define isso, que é uma forma que ele fala, trabalhar um pouco mais de intensidade, né? Seria aí na rodagem com um pouco mais de critério ali. Em algumas sessões um volume também de longo com mais qualidade, com né? mais qualidade, ficar, né? Para não ficar só aquele isso longo. Bem distribuído na programação dele, na programação da semana, você consegue fazer uma periodização muito legal dentro usando essa parte do ritmo de prova, do race pace na maratona, colocando ele dentro do treino longo, dependendo do que foi feito na programação da semana, no que foi programado para trás e para frente também, né? E mais uma coisa que é importante, ele fala o tamanho da importância do limiar anaeróbio, né? Tanto para o atleta iniciante quanto para o atleta de elite. E o limiar anaeróbio diferente do método norueguês, que ele gosta de medir com lactato, já no Jack Daniels e pelo conceito do limiar, o atleta mais rápido, quanto mais rápido é o corredor, mais a velocidade limiar dele se aproxima da meia maratona. E quanto mais lento, mais ele se aproxima da velocidade de 10 mil dele. Então, para um amador bem treinado, o limiar dele vai se situar entre isso. Ele é mais rápido do que a velocidade de 10 e é mais lento que o 21. Vamos falar aí, uma 10 milhas. Exatamente, uma 10 milhas. Às vezes 15 km, 17 km, você pensa 14. De 12, 13 até 16, 17. Que vai situar aí para grande parte dos amadores bem treinados. Né, você já foi um amador bem treinado, você fez 18 uma hora, né? Volta da Pampulha. Então tá bom. 2009, você quase chegou nos quenianos. Né? Só faltava 10 minutos. Mas é isso, claro. Ele coloca o tamanho dessa importância do treinamento voltado aí com o limiar anaeróbio. E aí a gente vai para o método, vamos falar agora, que é um pouco, talvez muito diferente, quando a gente entender isso, que é o do Renato Canova, né? Que é um método baseado muito na velocidade de prova, né? Muito na velocidade da prova. Então, tudo é muito específico. Muito específico. Então, vamos pegar aqui. O atleta que quer treinar, fazer um sub-3 na maratona, ele vai... o que ele tem que fazer? Correr 4:15. Então, desde o início da temporada, ele vai fazer uma extensão daquilo, do 4:15. Ele vai começar correndo blocos pequenos, treinos contínuos menores a 4:15 e vai estendendo isso ao longo da temporada. E fazendo outra sessão de treinos longos também, muito longos, né? Com velocidade final, né? Terminando o treino na velocidade da maratona. Velocidade da maratona, às vezes fazendo o split negativo. Até mais rápido, né? Mais rápido, às vezes 2 horas de treino longo, fazendo 40 minutos finais. Até dentro dos treinos longos ele trabalha com muitos blocos, e esses blocos são progressivos, né? Os blocos progressivos terminando na intensidade mais alta, né? E o que é interessante é que ele não usa nomenclatura muito de limiar, não usa nomenclatura de VO2, ele é sempre em percentual do pace. Então, do pace pretendido. Pretendido. Então, se o seu pace, você está querendo fazer sub 3, 4:15, aí você vai ter um dia que vão ser 4 blocos, o primeiro bloco a 95% do pace de maratona, o segundo bloco no pace, o terceiro bloco 105% e o último bloco 108%. E aí ele calcula isso e já te dá a velocidade de cada bloco. Então, é um treino muito específico. Cara, tem que ser aí volta lá atrás, que a gente estava falando sobre o polarizado. O atleta tem que ser muito bem treinado, a base tem que ser muito construída para o cara suportar isso. Eu falo assim, eu acho que isso aí realmente... Já é um atleta evoluído. É um amador de alto nível, de um altíssimo nível, se para pensar. Não é um corredor com 3, 5 anos de corrida, é um corredor com 10, 15 anos, com uma parte física muito bem aprimorada, muito bem sustentada. Exatamente. Entendeu? Já tem um nível de maturidade muito grande e que talvez treinou de uma certa forma ao longo da vida toda e agora ele está precisando de realmente mudar
esse estilo dele de treinamento, porque ele já teve todas as adaptações, então ele precisa ter alguma mudança. E aí eu acho, Eliano, eu sempre falo, e aí a gente tem que começar com testes e entender, porque até mesmo para um amador muito bem treinado, é um método muito, vamos pôr entre aspas, o agressivo. Muito agressivo. Porque a gente sabe o que é você treinar na intensidade de prova, da prova, 80% dos seus treinos, né? Vamos colocar 80%, porque no longo você vai ter blocos e o aquecimento é muito curto para você já entrar na velocidade pretendida do que é o treino, os percentuais do treino. Então, assim, por mais treinado que você seja, a carga é muito grande. A carga é grande. Muito grande. Então, assim, tem que entender para ver, porque, volto a falar, tanto a parte física quanto a parte mental, cara. Sim. Porque tem muito volume também. Muito volume. Porque quando ele não faz esses blocos progressivos ou os blocos em velocidade de prova, ele está treinando lento, né? Isso. Em Z2. Só que ele não treina 2 treinos por semana de Z2. Ele treina 10 treinos por semana, Z2, os atletas treinam. São 200 km por semana. Então vamos pensar no amador que vai entrar para esse método. Não vai fazer sentido para esse amador ele fazer um treino desse treinando 50 km por semana. Treinando 60 km por semana. Não faz sentido. Porque vai faltar base aeróbica para ele aí. Vai faltar base. A não ser que ele é um ex-atleta, né, que já treinou muito e agora está em outro nível, e aí ele não suporta mais fazer aqueles treinos, então ele quer treinar específico ali, não tem tempo para poder treinar, vai treinar específico, o outro dia vai fazer 2 treinos de rodagem. Isso. Aí tudo bem. Mas pensando naquele atleta que está em processo de evolução, né, um amador em processo de evolução, eu acho muito difícil dele ter sucesso nesse método. E mesmo um ex-atleta, assim, né, um ex-atleta profissional, não, a gente está falando, não é um atleta parado, ele já tem uma base bem sólida, né? Mesmo assim, ele pode até usar o método do Renato Canova, mas ele trabalha com volumes menores, né, Leandro? Porque ele tem que criar uma adaptação de novo para voltar à memória dele do que ele já fez. Sim. Porque não dá para voltar pensando em sessões maiores, da intensidade, e aí as rodagens grandes. Eu acho que tudo isso também tem que ser bem trabalhado. Bem trabalhado. E aí vamos falar agora num outro método que é hoje em dia, né, tão falado aí, assim, ficou popularizado aí, pessoas, porque os atletas tiveram sucesso, que é o método norueguês, né? Tem lá o Ingebrigtsen, campeão olímpico dos 1.500, ganhou também os 5.000. Você tem lá o Christian Blumenfeld do triatlon, você tem outros 2 irmãos triatletas também, que o pessoal despertou interesse na comunidade científica e dos treinadores de entender como é que esses caras começaram a ter sucesso ali. Uma das, né, dos métodos dele é o que eles chamam de 2 treinos de limiar por dia. Aí eu pergunto, um aluno nosso não está dando conta nem de fazer ele vai pedir para fazer 2 num dia. E aí entendeu? A moda, né? E aí a gente é questionado com isso, né? É impressionante. Os caras estão fazendo 2, os caras melhoraram fazendo 2. Pera aí, você tá chorando para fazer um treino. Faz um bem feito e vamos ver. Faz um bem feito. Não, mas porque fraciona, fica melhor. Então tá legal. Então nós vamos fazer. Você vai vir, em vez de você fazer 10 km de limiar, você faz 6 de manhã e você volta e faz 6 à tarde. Você vai ter tempo para fazer isso? Você vai ter disposição de ter feito aquilo ali, né? Então, né, para voltar de tarde, fazer mais 6 de limiar, você vai ter que aquecer, ir para a pista ou ir para a esteira e fazer mais 6. Então vamos fazer 5 e 5. Em vez de você fazer 10 de manhã, você faz 5 de manhã e faz 5 de tarde. Você já imaginou você fazer isso constantemente? Você vai ter tempo, disposição, né? E assim, né, Helena, eu acho que é tudo uma coisa que é só porque é novo. Na minha cabeça é só porque é novo. Sim. Porque se a gente, né, nesse tempo que a gente está aí, experiência que a gente tem, é muito melhor você fazer os 10 contínuos, porque você vai trabalhar tudo que você precisa, né? Sem dúvida. Na hora que você fracionar 5 de manhã e 5 de tarde, beleza, você treinou 10 km de limiar, tá bom. E na prova, você vai correr 5 de manhã e voltar para fazer os outros 5 à tarde? A gente sabe que o limiar fracionado, ele é usado para poder, né, muitas vezes quebrar o estresse mental do contínuo. Mas quem vai te dar a carga mesmo é o limiar contínuo. Ele vai te dar a carga de
noção de ritmo, ele vai trabalhar o seu mental no limite, que é você, o seu poder de negociação, de você ficar ali andando, de querer jogar a toalha ou não, né? A sua dor, desconforto, sua paciência, tudo aquilo ali. E uma coisa que tem que ficar claro, você colocou do limiar fracionado, que daqui a pouco vai ter o pessoal assim, mas a gente faz várias séries de sessões de limiar fracionado. Gente, o fracionado, 40 segundos, 1 minuto, beleza, a adaptação ali é praticamente de um contínuo, aquilo que a gente falou no início, falando sobre Jack Daniels. A velocidade limiar fracionada ao contínuo é a mesma. Você só está quebrando um pouquinho do estresse mental, mas o estresse físico continua. Agora, se você me fala num limiar 7 da manhã e o outro 5 da tarde, cara, não tem jeito. Isso, um pode, claro, o de tarde pode sair um pouco prejudicado, mas dependendo do que você fez nesse período, você vai chegar descansado à tarde. Vai chegar descansado. Pra fazer. Então é um outro treino. É um outro treino. É como se você competisse 2 provas, uma prova de 5.000 de manhã, claro que não é na velocidade da prova, e uma outra prova de 5.000 à tarde. Então, assim, eu acho que, beleza, tá, funciona lá com eles, mas a gente tem que pensar que é um método altamente científico, né, Leandro? Através do limiar de lactato medido, né? O tempo todo ali entre 2 milimol e 4, né? E que também é uma adaptação para eles, porque a gente sabe que tem atleta que tem tolerância muito mais de 4 milimol, que roda, fica 1 hora correndo a 8 milimol, 50 minutos correndo a 8, 9 milimol. Isso. Enfim, isso também é questionável, que a gente não entra com isso aqui agora. Claro. Mas uma das justificativas do limiar das duas sessões é porque você pode aumentar um pouco o volume. Então, em vez de ser 10 de manhã, você faz 6 de manhã e 6 à tarde. Mas aqui a gente volta e fala, beleza, o cara treinou mais volume de limiar, mas eu vejo que ele perde na questão daquela carga abrupta ali, jogada naquele momento. Claro, não tem dúvida. Para um atleta de alto desempenho, a gente pode começar a pensar, mas eu não vejo isso aplicado para 99% dos amadores. Eu também acho. Eu acho não muito difícil. vejo isso aplicado para 99% dos amadores. Não, e é aquilo que você falou, mesmo que você tenha esse ganho de colocar, de aumento um pouquinho do volume, né? De 10%. Um percentual do volume, o que você vai perder em relação à adaptação de um treino contínuo, do treino todo, do volume do treino todo, sendo 10, 15% menor, é muito pior. Muito pior. É muito pior, pelo menos na nossa opinião. Acho que a gente compartilha da mesma opinião em relação a isso, né? E do que a gente tem na prática em relação a isso. Mas eu acho que, assim, igual a gente colocou, é porque é tudo novo. E o novo é interessante, né, cara? A gente desperta interesse. E eu acho legal isso. Né? Eu acho que e aí a gente tem que questionar da seguinte forma, igual você falou. O aluno assim, o corredor chega para, mas e esse método novo? E eu quero fazer 2 treinos de limiar. Pô, você vai ver isso, são poucas pessoas que fazem. Você vai pegar a parte da elite, né, o pessoal profissional. Quantos estão nessa? Pouquíssimos. Você vai pegar o que a gente acabou de falar, o cara corre 240 km por semana. Ele faz um treino de limiar de manhã, à tarde ele vai fazer uma rodagem de 1 hora. Tudo bem, vamos dar 16, 17, porque a intensidade da rodagem dele é outra, diferente. Mas o cara roda 15 km de manhã e 20 na rodagem dele, né, no segundo treino dele. Gente, mas o segundo treino dele dura 1 hora, 1 hora e 5. Né? O cara tem que entender que o cara corre a 3,40, você acabou de colocar o exemplo, a 3,40 tranquilo. É o treino de rodagem, o Z2 do profissional. E às vezes quando é muito, muito lento, preso é 4 por mil. E aí eu jogo o seguinte, se fosse tão bom assim, com tanto de atleta profissional que a gente tem, será que não seria a maioria fazendo em vez da minoria? Exatamente. Aí levanta esse questionamento, será que se não seria a maioria, se tem tanto resultado, por que as pessoas não vão? Por que não mudaram ainda? E Volney, a gente tem que pensar também que esse controle muito específico de carga, legal você ter lá o time. Se você pegar, quantos atletas que têm acesso a isso? Né? Quantos atletas? Você está na pista de atletismo, imagina se você tem um grupo de 50 corredores, eles vão fazer um treino de limiar ali. Você imagina você ficar tirando 150 ali, acabou seu treino. Não tem você jeito. Vai ter que arrumar 40 aparelhos, gente para trabalhar, tira para você poder. Uma coisa é quando você tem 5 pessoas, igual quando você vem vê o Jacob lá, o Ingebrigtsen tirando, o Blumenfeld e tal. Você vê é lindo aquilo ali. Agora, quando você trabalha com um grupo maior,
Isso é não prático. É inviável. Inviável. É isso. Não tem jeito. E aí que entra. Muito melhor trabalhar o quê? Você ter a relação distância-tempo e a percepção do atleta que ele vai cada vez mais amadurecendo ao longo dos anos. Que é o que a gente vem trabalhando. A pessoa tem que ter noção da relação distância-tempo, do pace e tudo, mas ela tem que entender que o pace também, ele não é absoluto. Ele não é fixo. Exato. Ele tem que entender que num dia de calor, de umidade, isso vai variar, né? Vai variar a velocidade, né? É uma coisa que no próprio Jack Daniels não tem isso, né? Já tem os métodos ali. Mas ele tem uma margem um pouquinho do que você pode trabalhar. Né? Que eu acho que você tem que dar essa margem. Tem que dar essa margem. Você tem que dar essa margem. De vez em quando eu vejo pessoas falando, mas o limiar é entre 4h30 e 4h45. Nunca vi isso, não. É 4h30 ou 4h45? É exatamente isso que você falou. É essa margem que você tem para um dia que você está mais cansado, um dia que você não dormiu bem, um dia que, em vez de estar 15 graus, qual era o previsto, amanheceu chovendo, você foi treinar com 20, 22 graus na umidade de 90%. Exato. Muda tudo. E aí a gente fala, tem o ritmo, e aí mesmo tendo essa variação, talvez você vai sair inclusive dela e você vai treinar na sua percepção de esforço. Percepção de esforço. E aí entra aquela história. Então junto de tudo que a gente está falando, a gente volta lá para falar a melhor forma de controlar, prescrever e controlar é a relação distância-tempo. Mas do lado da relação distância-tempo, de mão dada, está a percepção de esforço. Percepção de esforço. Para você analisar e avaliar como estão as condições externas, como foram suas condições pessoais de sono, quem treina no fim do dia, o dia de trabalho. Né? Você pega, vamos pegar, a gente fala muito do sono, que é uma coisa que também interfere para quem treina no fim do dia, claro, óbvio. Mas vamos pensar, um cara que treina no fim do dia, 6 horas da tarde, cara, trabalhou o dia inteiro, viajou, dirigiu, e aí chega 5 horas da tarde, almoçou, nada, né, dirigindo. Então, cara, a qualidade desse cara é assim, eu tenho aqui um treino hoje, correr 40 minutos a velocidade X. Cara, esquece a velocidade X. Esquece, pode porque adaptar. Se você fizer na velocidade X, você vai brigar. Se são 40, se sai 20, você levanta a mão pro céu. Exatamente. Se não machucar, levanta a mão pro céu também. Sim. Várias coisas que podem acontecer. Então tem que adaptar. Né? A gente fala muito dos corredores lá do Nordeste, Sim. Norte. Cara, se você não adaptar, não dá. Sim. Inclusive, a gente volta a falar aí na questão dos treinos fracionados. Lá em cima, como é uma estratégia de treino que a gente usa com eles, é os treinos fracionados. Porque você imagina, você vai jogar um 10 km para ele de limiar contínuo lá em cima, né, ele vai esquentar muito mais. Essa pausa que dá, mesmo sendo uma pausa incompleta, é um momento que ele consegue fazer uma hidratação rápida, fazer um resfriamento do corpo ali momentâneo, que já vai dar uma sobrevida para ele. Exato. Na série seguinte, ele jogar uma água na cabeça, né, e de melhorar o mental dele também, do que você jogar para ele sempre o treino contínuo. Né? Então, assim, esse controle que a gente volta no controle de carga pelo o teste de lactato, ele é muito bonito quando você tem um grupo de elite muito específico. Laboratório, Leandro, você precisa de várias coisas, cara, né? Assim, para fazer análise. E tem que lembrar o seguinte, né? Porque você faz uma medição hoje. Tá? Eu não sou contra a ciência, eu não sou contra os testes laboratoriais. Só que o teste laboratorial, ele te coloca na condição daquele momento. Exato. Né? Então, quando você fizer um teste de ergospirometria, que você está em um lugar lindo, climatizado a 18 graus, né? Umidade 40%. E aí você faz o teste de lactato dele, também o lactato dele, o limiar dele deu 15 por hora, 4 por mil. Aí o cara desse vai treinar num dia com 30 graus, umidade de 70%. O limiar dele não vai ser 4 por mil. Exato. Aí ele vai ficar assim, mas meu limiar ali era 4 por mil. Não, se você não tiver uma interpretação certa para colocar as velocidades, as possíveis velocidades para as condições climáticas, você jogou fora o teste dele. Exatamente. E aí a gente volta naquilo que a gente falou, Heleno. Vamos trazer, né, para o treinamento e vamos levar para a prova. Quando você vai competir no sul do país, numa época de maio e junho, você tem as intensidades bem definidas e está ajustada para a sua realidade do momento,
a chance de dar certo é muito grande. Sim. Se você pegar essas velocidades, se você é uma pessoa que, né, daqui de Belo Horizonte, de Minas, ou até do Sul, que está adaptada a temperaturas mais baixas, se você for inverter a coisa, for correr lá no Nordeste, lá no Norte, uma prova, e for usar a sua velocidade para correr, principalmente provas longas, a prova curta, 5, o 10 ainda pega muito, o 5 ainda dá para se sustentar um pouco mais, o 10 já começa a pegar aí a distância a partir da meia maratona e maratona. Cara, se você não fizer adaptação, e aí é o seguinte, a quantos %? Cara, é difícil mensurar. Não tem jeito. Tem que ser no feeling. Tem que ser no cara, feeling. Dependendo da situação, eu falo assim, cara, mudei a chave, vou aqui correr, vou completar a prova, talvez. Dependendo do nível, você tem que mudar, porque senão você vai ficar muito frustrado. Não tem como você dar um número exato. E não tem. Não tem como, porque tá relacionado ali, é muito difícil você pegar, porque às vezes você tem um dia que a temperatura tá alta, mas a umidade tá baixa. Isso. Um dia a temperatura que você chega no local tá confortável, 18, 20 graus, como a gente chegou uns dias no Belvedere, mas a umidade tá lá em cima. Aí todo mundo chega de agasalho, começa a correr, aquece. Acabou ali nos 2 primeiros quilômetros, tá tudo molhado. Aí todo mundo reclamando, não, hoje tá difícil de correr. É isso aí. Temperatura, você vê o pessoal andando de casaco, o pessoal correndo com dificuldade, porque a umidade tá 90%, choveu e tá 90%. Exatamente. Então aí você vai falar, qual o número que eu vou seguir? Cara, se você não desenvolver a sua percepção, né, você vai ficar eternamente frustrado e refém de números que são só números possivelmente ideais para aquela situação. Aquela situação, Né? Se você tivesse tudo controlado, né? Se fosse, né, a gente conseguisse reproduzir tudo do jeito que foi feito, né? É outra história. E aí agora, né, cara, a gente falou do método norueguês, ele também tem a questão do 80-20, né? Que eu acho que o pessoal vai falar 80-20, cara, a gente um dia tava falando, não tem nada de novo isso. Né? E todo mundo faz. Todo mundo faz. Praticamente todo mundo faz. Né? Não tem nada de novo para quem treina todos os dias. É uma coisa que eu vejo assim, tem 30 anos que eu vejo isso. Por que não tem nada de novo? Porque é o seguinte, você fez um treino forte hoje, terça-feira, amanhã ele tem que ser leve. Aí você faz um treino forte, quinta, na sexta tem que ser leve. Então, basicamente, por semana você vai fazer 2 treinos fortes. O resto você treina todo dia vai ser treino leve. Então, basicamente, vai ser isso, 80 e poucos % de treino leve. Então, isso não tem novidade nenhuma. Eu só vejo novidade aí, né? Esse controle mais preciso de carga, né? E essa questão do limiar deles, né? De fazer 2 limiares por dia, que tem que ver para quem que serve. Exato. Né? E assim, dentro do 80-20, né, Leno? O pessoal ainda fala assim, não, mas o 80-20 funciona muito só para quem treina muito, quem treina 7... Cara, em qualquer situação, se você pegar quem treina 3 vezes por semana, ele vai estar fazendo 80-20 se você pegar o volume dele. Sim. Porque se você pegar o volume do limiar e o volume do treino de VO2, você tem que pegar somente a parte principal desses treinos. Como o treino de intensidade. Sim. A pessoa não pode contar, o cara faz um limiar de 8, aquece 3, aquece 2, 3, ali vamos fazer 13, 14 km, ele não fez 14 km de intensidade, ele fez 8. Sim. Ele vai fazer uma série de VO2 que na parte principal vão dar 6 km, são 6, não são 12 de aquecimento e desaquecimento. Sim. E aí você vai pensar com mais o longo, o cara treina 3 vezes, com mais o longo, o que vai ser diferente? Esse longo dele vai ser um pouco mais apertado, não vai ser tão lento quanto de um cara que roda 6, 7 vezes na semana. Só isso, mas não vai ser um longo também muito... Não vai ser um longo toda vez que ele vai fazer um longo apertado. Então, assim, querendo ou não, nessa distribuição vai estar dentro desse 80-20. Só que aí a diferença que a gente preza e defende é que esse 80 não é balançando de leve. Não é. Né? Você tem uma intensidade para correr esse 80. Para você ter algum tipo de adaptação e justificar você sair de casa para fazer esse treino. E só lembrar mais uma coisa, é que as pessoas falam, o treinamento de baixa intensidade é que te melhora. Só que ele melhora quando você faz muito. Os caras que treinam os atletas de melhor porque eles treinam 160 km de Z2. Então, comparado com o atleta amador que treina 30 por semana, então você pega 30 por semana. O que o cara faz, o atleta de elite faz numa semana, o cara faz no mês. Né? Você soma isso no ano, quanto que dá de diferença? Né? Porque ele está treinando aí 160 de Z2 por semana. Aí você compara isso com um atleta amador que faz 50 km por semana, que ele dos 50 vai fazer 30, 35 em Z2. Né? Então, assim, realmente o treino em Z2 melhora, sim, mas para quando você faz muito volume. Aí que entra. Você está
aberto a fazer isso, né? Nem você pode estar até aberto, mas você consegue fazer isso? Você tem disposição, o seu corpo vai aguentar? Exato. E para chegar nisso aí é um processo longo de adaptação, né? Exato. E aí agora, né, vamos falar dentro disso tudo como que a gente faz, né? Resumido aqui, o método nosso HF, que eu acho que ao longo de muitos anos, pegando aí um conhecimento aí prático, a parte um pouco da fisiologia e, obviamente, vendo todos esses métodos, né, principalmente o Jack Daniels, é uma coisa que a gente, né, se a gente for pegar qual que é o método que a gente mais tenta, é o Jack Daniels, porque ele divide as zonas fisiológicas, igual nós fazemos também, zona de treino longo, de limiar, de VO2, série de repetições, as rodagens. A gente tem as velocidades para as provas que a gente calcula baseado em um nível de desempenho. Exato. Né? Então... e assim, com algumas adaptações, né, Leandro? E mesmo porque, lembrando que aquilo que a gente falou no início, a gente consegue trabalhar, tá certo que o método norueguês chegou agora e a gente foge um pouco do que a gente está. Então, assim, a gente consegue conciliar um pouquinho do conhecimento que a gente teve, da experiência que a gente tem, que a gente começou muito dentro do método Jack Daniels, que a gente comentou, que é um método fácil de entender para o aluno. Sim. É um método que funciona para o amador, tanto de baixo, iniciante, quanto de alto nível. Funciona bem. Você consegue ter uma progressão efetiva de carga. E dependendo do nível do atleta, você ainda consegue colocar, né, o Renato Canova também, alguma coisa dele. E aí, inclusive, trabalhar o método polarizado de vez em quando em algumas situações com os alunos também, cara. Sim. Dependendo do aluno, quando o aluno ele não tem muito tempo. Exato. Vamos pensar o aluno que às vezes ele tem 3 vezes por semana de treinamento de corrida e 2 dias vão ter que ser consecutivos. Ele vai ter que ter um dia, ele vai treinar longo, outro dia vai treinar muito forte. E um outro dia vai rodar. Vai rodar. Então ele vai ser, de certa forma, vai ser um método polarizado, né? Vai estar nos extremos aí. Exatamente. Né? Não vai dar para ele seguir essa convenção natural nossa, que é limiar, VO2 e treino longo, que a gente tem espaçado aí. Porque ele não vai ter tempo para isso. Ele vai ter vai encavalar os treinos dele, que muitas vezes é uma realidade que acontece. O aluno não tem... ele vai ter que realizar 2 dias consecutivos de treino pela agenda dele. Eu peguei isso agora, no último mês meu para fazer Nova York. Eu estava correndo 3 dias na semana. Eu fazia um volume maior numa sessão. Tudo bem que não era em alta intensidade, mas era a intensidade de prova. A intensidade que eu queria correr a prova. Sim. Nos outros 2 treinos eu batia perna. Não batia perna nenhum e eu fazia um longo tentando terminar ele cada vez mais rápido. Não podia por situação de lesão, mas à medida que eu fui ganhando confiança e chegando, eu comecei a terminar esses longos, fazer esses longos em intensidades um pouco mais altas. Não chegando no ritmo de prova, porque eu já vinha fazendo mas eu distribuí dessa forma. Eu podia ter colocado... E olha que eu saltava dias. Então eu poderia colocar mais uma sessão de treino de intensidade. Sim. Mas eu não podia fazer. Sim. E intuitivamente, o que você fez? Você fez meio que um método Renato Canova. Né? Exato. Você treinou no estilo do Renato Canova para você, porque você não podia ter treinos muito intensos, então você foi muito específico. Só que com volume pequeno. Eu não podia ter um volume muito grande de treinar 4, 5, 6 vezes na semana. Mas a base, que era a especificidade do treinamento, você fez. Exatamente. E foi o quê? Cara, eu quero fazer a maratona abaixo de 3 horas. Então você foi se preparando, se programando para ir fazendo a extensão daquela velocidade do 4:15, às vezes um pouco mais rápido. Eu lembro que você fazia blocos, né? Que os blocos depois você jogava 4:5, 4:8. Terminando mais rápido. Pouco mais rápido, né? 3, 4% mais rápido. Isso. E no mais você fazia suas rodagens ali. Né? E os longos com um pouco mais de qualidade. A partir do momento, né? No segundo mês, você foi adaptando. Mês de setembro, o segundo mês os longos um pouco mais de qualidade, mas não no ritmo, né, pretendido, mas mais próximo do ritmo pretendido. Sim. É isso aí. E dentro do nosso método, né, Volney, para o pessoal, para ficar bem claro, a gente trabalha, a gente acabou de falar que é muito parecido aí com a metodologia do Jack Daniels, que toda semana nós temos assim, limiar, uma série de VO2 e o treino longo. Fora isso, são treinos de corrida contínua. Para quando é maratona, a gente divide em periodização de 2 blocos. O primeiro bloco a gente melhora essas capacidades de limiar e VO2. E no segundo bloco a gente entra para o específico, que é o quê? Trabalhar um pouco aí, até que seria a extensão da velocidade. Né? Que é colocar a especificidade da velocidade do pace de maratona. O treino longo, muitas vezes uma velocidade ligeiramente mais baixa, algumas vezes em progressão,
E um terceiro treino que a gente usa como limiar fracionado, que é uma velocidade um pouco acima da velocidade do ritmo de maratona. Né, que a gente fazia normalmente de forma fracionada em blocos mais curtos, às vezes vai estendendo esses blocos. Mas sempre em blocos, né? Sempre. Deixar claro que sempre, né, nesse período, a gente gosta de trabalhar o limiar sempre em bloco, sempre fracionado, porque você já tem um treino, uma sessão de treino contínua e grande na semana, e com intensidade na semana. Então, você colocar 12, a gente sabe o dano que é isso para adaptação para o corpo do corredor. Você para pensar, se você fizer uma sessão de 1h20, 70, 80 minutos em ritmo pretendido de prova e fizer um limiar de 8, 10 km contínuo 2, 3 dias depois, pô, é puxado. Puxado. Então, muito mais para poder aumentar essa densidade do treino e ficar mais fácil de adaptar, né? Sim. Eu acho que para levar para casa agora, eu acho que independente de qualquer método, né, qualquer metodologia, você tem três pilares muito importantes no treinamento de corrida que não tem como você escapar, que são limiar anaeróbio, VO2 máximo e economia de corrida. Exato. Esses 3 pilares, eles têm que ser trabalhados, né? O limiar anaeróbio sempre é aquele treino que a gente definiu aí, o corredor lento ele se aproxima mais da velocidade de 10, o corredor rápido ele aproxima mais da velocidade de 21, né? O VO2 é aquela velocidade que você suporta ali por 10 minutos, para uns é a velocidade de 3.000, o atleta de elite é a velocidade de 5.000, corre em 12 minutos. Né? E a economia de corrida, você tem 2 formas aí que você vai ganhar, né? Com muita rodagem, o atleta fica econômico, né? E obviamente naquela série de repetição também que melhora a parte, igual você tinha falado, a parte coordenativa. Você trabalha desses 2 lados. E um terceiro ponto, né? Que aí os gordinhos não gostam muito. O peso, né? Um dos grandes. A gente sabe que uma das maiores... a economia de corrida está ligada diretamente ao peso. Então estou pretendendo voltar a correr. Vou começar pelo peso, né? Já perdi o peso. Aí nós vamos conversar com o ortoclin, vou arrumar o colchão para eu poder dormir melhor. Pois é, ainda tem isso, né? Que não adianta você treinar, você fazer todo o treino, seguir lindo, e você não dormir bem. É isso aí. Você não dormir bem, e a gente sempre fala... Na minha concepção, na minha visão, eu acho que o sono é mais importante do que a comida, né? Eu acho. Claro, os dois andam juntos. Mas o atleta que não recupera, que não dorme, ele coloca em xeque todo o treinamento dele. Isso. Né? Concordo. Então, é o recovery melhor que tem, melhor do que massagem, melhor que bota de compressão, né? Melhor do que tudo, melhor do que yoga, melhor do que meditação. Então, assim, o sono é extremamente importante e, obviamente, igual a gente falou, seguir uma boa metodologia de treino, uma dieta e um sono. Beleza, pessoal? Então é isso aí, encerrando aí mais um Papo de Corredor. Até a próxima.